Senhora Presidente, senhores deputados, senhores membros do Governo. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados. Paulo Estevão, faça favor. A questão que foi levantada neste debate de urgência por parte do CDS é aquele tipo de questões, do ponto de vista parlamentar, são urgentes e que a população espera de nós. Que se debata de forma responsável, com dados, com os argumentos que são aduzidos, no sentido de salvaguardar o interesse fundamental das populações, que é o seu direito à saúde. E, portanto, neste sentido, eu considero que promover um debate deste tipo por parte do CDS é uma medida perfeitamente acertada. Eu devo dizer que não sou especialista nesta matéria. E o Sr. Secretário da Presidência também não é. O Sr. Secretário também não é. Mas a diferença é que, não sendo responsável, não sendo técnico, não sendo especializado neste assunto e em muitos outros assuntos, tem responsabilidades políticas concretas e teve, ao longo do seu percurso político, responsabilidades diretas neste assunto. A questão fundamental, na minha perspectiva, é analisar o documento, que tive a oportunidade de ler, que é um documento complexo, que é um documento que tem muita terminologia técnica e, portanto, nesse sentido, tive a oportunidade de verificar também as diversas análises. O senhor também não é técnico, o senhor também não é especializado, o senhor também não tem qualquer tipo de especialização. Bom, então, portanto, vamos deixar-nos aqui, não provoquem incidentes parlamentares. Portanto, pura e simplesmente, ouçam, valorizam as vossas opiniões, porque não têm currículo para vir dizer eu sei mais que o senhor ou eu estou mais bem preparado. Portanto, pura e simplesmente, façam o favor de respeitar as opiniões dos outros como nós respeitamos as vossas. E, portanto, se funcionarmos nesta base, não temos incidentes parlamentares. Se funcionarmos noutra base, pois, evidentemente, tenho que vos dizer algumas verdades, não é? Bom, neste sentido, o que ficou evidente, e os técnicos têm sempre muita dificuldade de fazer um discurso político quando percebem do assunto. E a boca foge-lhes sempre para a verdade. E o secretário do Ambiente, de facto, disse coisas óbvias. Disse o seguinte: disse que há várias situações de contaminação que são visíveis há muitos anos a olho nu. Disse isto. Disse também, tive a oportunidade de anotar, disse também que desde os anos 50 que se conhecem inúmeros, a palavra foi esta, inúmeros derrames e inúmeros incidentes registados. Bom, o que eu pergunto, evidentemente, portanto, que há aqui um cenário que é observável a olho nu, há aqui um cenário em que há o registro de várias... Ouça, Sr. Secretário, deixe-me falar. O que é que não é verdade? O que eu estou a dizer é exatamente o que disse o Sr. Secretário do Ambiente. O Sr. Secretário do Ambiente disse que existiam zonas de contaminação, nós já sabíamos que estavam a olho nu. Isto é verdade, foi dito. Se não é verdade, foi o Sr. Secretário do Ambiente que não disse a verdade. Sr. Secretário. Outra questão também que disse que são visíveis e que estão devidamente assinalados diversos incidentes que ocorreram na base desde os anos 50. Portanto, isto são dados factuais que foram aqui transmitidos pelo próprio Secretário do Ambiente. E, portanto, o que eu vos pergunto é, quando chegam ao poder, em 1996, perante uma situação que é observável a olho nu, o que é que os senhores fizeram? E o que é que o senhor fez? Sr. Secretário André Bradford? O que é que o senhor fez desde que tem responsabilidades nesta área? Eu acho que os senhores não agiram como a situação impunha. E, portanto, não consideraram este assunto urgente, e é um assunto urgentíssimo sempre, agir no sentido de proteger a saúde das pessoas. E os senhores não o fizeram a tempo. O senhor Secretário André Bradford disse... o estudo americano, como sabem, não é muito fiável porque era o estudo da parte poluidora. Bom,
Mas quer dizer, mas há maior fiabilidade do que a parte poluidora dizer que existe poluição? Há mais fiabilidade dizer assim. Quer dizer, a parte que está interessada em demonstrar, a parte que está interessada, vamos lá ver, se a parte, portanto, Sr. Deputado André Brito, Sr. Secretário, veja bem, então se a parte poluidora diz que está interessada em demonstrar que não existe poluição e que está interessada em demonstrar que não existe contaminação, que é para não lhes serem sacadas responsabilidades. Se a própria parte poluidora diz assim, existe poluição, o Sr. André Brito, o Sr. Deputado, o Sr. Secretário diz assim, bom, nós não confiamos, porque a parte poluidora é que fez, aquele estudo. Então a parte poluidora reconhece que de facto existe contaminação e o senhor não confia. Tem que fazer um estudo seu porque não confia que nos americanos, porque nesta fase eles próprios assumem a sua responsabilidade. E portanto isso é um argumento, eu vou-lhe dizer, ó senhor secretário, isso é um argumento de escola primária. Isso é um argumento de escola primária. Isso é um argumento fraquíssimo, porque o senhor ao utilizar esse argumento prejudica-se a si próprio, porque é algo que não faz sentido absolutamente nenhum. Vejamos o que é dramático, o que é... Senhores deputados, senhores secretários, apelo a uma certa serenidade. Vamos prosseguir o debate. O Sr. Deputado Paulo Estevão está no uso da palavra. Continuo. Sr. Presidente, isto é recorrente, eu ouvi atentamente, não interrompi nunca. Isto de facto ocupa-me grande parte do tempo, eu tenho que repetir as mesmas coisas 3 vezes. Não perca mais tempo, Sr. Presidente, espero que em relação à contabilidade do tempo que estou a utilizar... Não perca mais tempo. Que me faça isso, porque de facto, quer dizer, o senhor Secretário da Presidência tem aqui um número recorrente que é, quando começa a estar numa situação de grande dificuldade perante os argumentos que são utilizados, interrompe os deputados. E, portanto, eu penso que não é um comportamento correto. Deixe-me terminar. Portanto, estava-lhe a demonstrar que os argumentos que utilizou, os argumentos que estava a utilizar, não são realmente lógicos. Quero terminar dizendo-lhe isto. Outra coisa que o Sr. Secretário André Brito disse aqui. Fizemos o estudo para tranquilizar a população. Ou seja, quando faz o estudo, qual era a primeira prioridade? Isto foi dito por si. A primeira prioridade era tranquilizar a população. Eu pensei que quando se pede um estudo, que se quisesse saber a situação real e que não se tivesse um objetivo político. Quem tinha aqui um objetivo político, ao pedir um estudo para tranquilizar a população, o que é que vai tranquilizar a população? O que vai tranquilizar a população é dizer, não há riscos. E, portanto, o senhor pede um estudo em que já pede uma conclusão. O senhor pede um estudo em que já pede uma conclusão. E a conclusão que pede a quem faz a investigação, é que garanta a tranquilidade da população. Eu digo-vos uma coisa, e a conclusão foi o senhor secretário que disse isto, está registado no Diário das Sessões. O que o senhor disse foi que queria fazer um estudo para garantir a tranquilidade da população. Já tinha um objetivo. Não queria fazer o levantamento real. Já tinha um objetivo para meter nas conclusões. E, portanto, o que é fundamental, eu digo-vos uma coisa. O senhor separou aqui este hemiciclo em 2 partes. A parte responsável e a parte irresponsável. E o que eu lhe vou dizer é que o senhor secretário, neste caso, é irresponsável. O senhor secretário, neste caso, é irresponsável. Neste caso, fez uma gestão política deste processo. Em que estava a tentar chutar responsabilidades, e o que eu considero que deveria ter feito era ter agido de imediato, com rapidez, para que os americanos assumissem as suas responsabilidades, para que também o processo de expoliação começasse a ser feito de forma mais rápida possível. E que não se perdesse tempos com estudos, e que não se perdesse muitíssimo tempo a chegar à conclusão daquilo que, segundo o secretário do Ambiente, era óbvio a olho nu. Os senhores deviam ter agido imediatamente, a partir do momento em que tiveram funções governativas. É o que os senhores deviam ter feito, é o que eu teria feito se estivesse no vosso local. Isso é que é ser responsável. Responsável é agir de imediato.
É agir de imediato perante as provas e os incidentes que existiam, como aqui foi dito. Agir, 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 agir. Resolver o problema de imediato. Não, os senhores fazem uma gestão política disto. E por isso os senhores são politicamente responsáveis por esta situação, os atrasos que venham a ocorrer e, de facto, os perigos que estão identificados. E não é preciso ser técnico para verificar a repetição da palavra. Perigos, perigos, vestígios, vestígios, perigos, perigos. É isto que está lá um pouco por todos os locais. E portanto, neste sentido, os senhores foram politicamente responsáveis e se chegarmos a conclusões e se chegarmos a resultados mais graves, eu venho aqui pedir-vos responsabilidades políticas por este tipo de situações. Muito obrigado. Sr. Deputado Artur Lima tem a palavra.